Saudações, camaradas. Hoje a gente veio, né, também para estar celebrando os 114 anos do presidente Kim Il-sung, né, um dos já maiores líderes comunistas do século XX, né, também de estar prestando uma homenagem, né, a um dos maiores líderes internacionalistas, né, do século XX, e que hoje a gente está com vários convidados especialíssimos, né, para também estarmos prestando essa homenagem, né? Começando as apresentações, temos aqui o camarada Diego Grossi, né, secretário-geral do Centro de Estudos da Ideia Jute, SEIDE, que está aí há longos anos, né, também contribuindo para o movimento de solidariedade à Coreia Popular, né? Camarada Diego, se quiser apresentar, né, fazer a sua saudação, à vontade. Saudações, camaradas, tudo bem? Primeiro, agradecer aí a Liga de Amizade Brasil-Coreia pelo convite, né? Esse evento aí é muito importante, principalmente na conjuntura que a gente está vivendo, né? De acirramento aí da ofensiva imperialista. Fico muito satisfeito e honrado de estar participando desse momento com os demais camaradas das diversas organizações aí, que há muito tempo vem desenvolvendo um trabalho importante e corajoso em prol da defesa da Coreia Popular, do socialismo e da luta anti-imperialista. Eu, hoje, estou na função aí de secretário-geral do Centro de Estudos da Ideia Juche, que é uma das organizações que desenvolve o trabalho de solidariedade à Coreia Popular mais longeva, uma das mais longevas do Brasil, né? A nossa organização foi fundada em 2011, quando ainda o presidente Kim Jong-il estava vivo, né? Então, há muito tempo que a gente vem se esforçando, né, para nadar contra a corrente em todos os sentidos, né? Não só do já esperado movimento de calúnia, difamação, distorção, promovido aí pelo imperialismo e pelos seus agentes da grande mídia brasileira, né? Como também, às vezes, setores da própria esquerda que, infelizmente, compram esse discurso e reproduzem toda a arma de maldade do imperialismo, né? Então, a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse grande movimento de solidariedade à Coreia Popular, na qual todos vocês, todas as organizações que vocês atuam, faz parte. Então, a gente espera, né, que esse trabalho nunca seja em vão e que sirva não só, primeiro, para defender o socialismo na Coreia Popular e, segundo, somar com a luta anti-imperialista no mundo, como também, claro, mais importante, que é somar com a Revolução Brasileira, com a construção do socialismo no Brasil, na qual a Coreia aí é um exemplo de que é possível, né? Uma península cuja metade foi ocupada, foi massacrada por diversas forças imperialistas ao longo da história, cercada de todas as formas possíveis e até hoje aí sobrevivendo, construindo o socialismo com sucesso, mostrando para os trabalhadores e para os povos do mundo que o capitalismo ele tem tempo de validade, que o imperialismo tem tempo de validade e que cedo ou tarde ele vai encontrar em diversas terras aí do globo o seu túmulo, né? Então é isso, espero aí colaborar com o evento hoje, no qual, como eu já disse, né, estou muito feliz aí de participar, e é isso, obrigado mais uma vez pelo convite, vamos que vamos. Valeu, Diego. Também temos a Rafaela Portes, representando o PCdoB, né? Então, Rafaela, se quiser fazer sua saudação e apresentação. Boa tarde, camaradas. É um prazer estar aqui, né? Vou agradecer aqui ao Naubert, né, pelo convite da Liga de Amizade com a Coreia. E eu me sinto muito honrada de estar nesse espaço com figuras tão importantes, né, da esquerda no Brasil, né, do movimento que defende a construção do socialismo no Brasil, especialmente aí no momento que a gente vem vivendo, né, de uma ofensiva do imperialismo estadunidense contra tudo e todos, especialmente, né, os países que construíram o socialismo
Então, assim, é um prazer e sempre lembrar, né, a Coreia ela é um farol para a gente, né, para construir aqui um socialismo com a nossa cara, assim como eles construíram. Valeu, Rafaela. Também temos o queridíssimo Gildácio Consenza, né, dirigente do Sebrapaz. Então, Gildácio, fica à vontade para fazer a sua saudação. Então, temos também a camarada Sofia Manzando, né, secretária de Relações Internacionais do PCB. Fique à vontade, Sofia. Boa tarde, camaradas. É um prazer estar aqui com vocês nessa live de comemoração do aniversário do camarada Kim. E no momento em que nós precisamos ressaltar a solidariedade internacional. É muito importante dizer aqui o papel que o camarada Kim Il-sung teve, principalmente nas lutas anticoloniais, nas lutas de independência da África, especialmente de Angola e Moçambique. Hoje, nós vivemos momentos muito drásticos de avanço belicoso, econômico, social, do imperialismo estadunidense, ao mesmo tempo em que a barbárie se espalha com uma naturalização muito grande das condições de vida da humanidade. Parece que a fetichização do capital chegou num ponto tão elevado que não importa mais os seres humanos, suas lutas de resistência para existir, não apenas como nações, como países, mas até como grupos, como setores da sociedade. E as lutas revolucionárias do século XX, elas tinham ao mesmo tempo as suas peculiaridades, as suas características culturais próprias, mas uma universalidade humana que transcendiam estas características culturais, individuais, como do povo coreano, como do povo cubano, como do povo chinês, como do povo russo. Eram lutas que transcendiam no internacionalismo universal e humano. E essa transcendência das suas localidades, das suas lutas próprias para essa universalidade humana é o que nós precisamos resgatar na contribuição do camarada Kim Il-sung para os processos revolucionários no mundo todo. Nós sabemos que a Coreia do Norte foi isolada brutalmente pelo Ocidente, foi estereotipada de maneira bárbara, né, como tudo que o Ocidente faz, né, o Ocidente capitalista faz, para criar uma ojeriza, assim como fazem hoje com relação aos palestinos, aos muçulmanos, aos africanos, aos latino-americanos, né, aos diversos povos do mundo que tentam não se abaixar, não se rebaixar aos ditames do imperialismo. Ao mesmo tempo, há contribuições fundamentais, tanto no próprio processo de desenvolvimento social, econômico, político da Coreia do Norte, que ficou escondido para nós durante décadas, né, mas também resgatar o papel fundamental do internacionalismo que estes povos, especialmente a partir da Coreia do Norte, tiveram seu papel histórico nas lutas anticoloniais, nas lutas revolucionárias por toda parte. Então, era essa. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, não vou poder ficar durante todo o período, mas eu quero deixar aqui essa contribuição do PCB para que os movimentos de amizade com a Coreia do Norte, os movimentos de resgatar o papel que o povo coreano e Kim Il-sung deixou para todos nós,
sejam cada vez mais espraiados aqui no Brasil e em outras partes. Obrigada. Obrigado, camarada Sofia. Gildácio, pode falar. Bem, primeiro, boa tarde para a turma toda aí. E essa homenagem ao camarada Kyu Sung, eu acho que é de extrema importância, primeiro para nós que temos uns quilômetros a mais e acompanharam toda a luta de Kyu Sung, que eu acompanho desde a década de 60, e saudar, inclusive, não só pela heróica resistência da Coreia Popular, como também pela visão estratégica ao defender e construir a sua estrutura de defesa. Isso é, pesquisar, ter a sua bomba nuclear, ter os seus foguetes. Porque não tenho dúvida que se não tivesse investido com sabedoria nesse rumo, já teria sofrido as mesmas agressões que o Irã e que outros estão sofrendo. Sem querer ser, mas pegando aquela velha frase romana, si vis pacem para bellum, isso é, se quiser paz, se prepara para a guerra. Então, eu acho que isso aí é uma coisa de extrema importância. Hoje, quando nós temos o imperialismo que começa o seu declínio, e não tenhamos dúvida que durante esse ano e nos próximos anos vamos ter uma agressividade cada vez maior, violência, truculência do império cada vez maior contra o planeta Terra. Por quê? E aí é importante que nós tenhamos, como marxistas, como leninistas, ter uma visão, não, porque o Trump é doido, é maluco. Não é doido, maluco. Não é porque o Hitler era doido, maluco, que fez o que fez. Isso aí é consequência do capitalismo, do imperialismo, e a violência vem daí. A violência vem daí. E a tendência dela é aumentar quando Trump, hoje você vê, ele agredindo, xingando, inclusive o primeiro-ministro da Inglaterra, quer dizer, que pegando o termo popular norte-americano, chamando de bundão, porque ele não quis participar da agressão ao Irã. Tipo, isso aí não é comigo. Como já agrediu, xingou de covarde os seus demais capachos europeus, que hoje é importante nós sabermos que a comunidade europeia é um conjunto de semicolônias dos Estados Unidos, todas elas com bases norte-americanas em seu território. E agora, como nós estamos aqui no Brasil, é importante lembrarmos que o acordo que o Paraguai acaba de assinar com os Estados Unidos, Paraguai, a partir de agora, é uma colônia norte-americana que os soldados estadunidenses dentro do Paraguai têm, inclusive, status especial, privilégios. O Equador é uma semicolônia e outros países da América do Sul, não vou nem falar da Argentina, que acaba de assinar o acordo entregando a mineração da Patagônia para o Império. E o Brasil está ameaçado também nesses próximos anos. Quer dizer que só estou levantando isso aí para colocar a importância que tem de aprofundarmos, primeiro, toda
todas as homenagens ao Kim Il-sung, aos seus sucessores, ao heroísmo da Coreia e os demais países socialistas, o repúdio total à agressão contra o Irã, o repúdio total à selvageria contra Cuba, o repúdio total ao sequestro e manutenção da prisão ilegal de Maduro e sua esposa. Quer dizer que eu acho que então é muito importante esse evento, mas nós transformarmos isso aí cada vez mais em divulgação, em mobilização popular contra a agressão e a violência do Império. Obrigado, pessoal. Obrigado, camarada Gildásio. Prosseguindo, então, temos o camarada Luiz Francisco, membro da coordenação nacional da OJC, né? Então, Luiz, bem-vindo. Se quiser fazer sua saudação também, se apresentar. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado, Norbert, pelo espaço, obrigado a KFL aí pelo trabalho contínuo, né? Esse trabalho de divulgação da Coreia Popular e da Ideia Juste também. Muito obrigado aí pela disponibilização do espaço, né? E dizer que é com um profundo sentimento de responsabilidade histórica mesmo, né? E solidariedade internacionalista que a gente, da UJC, Juventude do PCB, né, saudamos esse espaço dedicado ao natalício do presidente Kim Il-sung, uma figura importantíssima, como foi dito aqui, não só para a história da Coreia, né, mas para a história da libertação dos povos como um todo, né? A luta histórica do povo coreano, a continuidade da solidariedade inabalável entre os nossos povos, são temas que não são tão abordados na nossa mídia, na nossa escola, temas que são importantíssimos para entender, inclusive, a própria mobilização da classe trabalhadora brasileira, né, em defesa da Coreia lá nos anos 50 e depois os diferentes processos de libertação nacional aí durante o século XX. Então é importante a gente estar aqui hoje, né, não só para recordar o Kim Il-sung, não só recordar a luta do povo coreano, mas também para renovar e reafirmar o nosso compromisso político com a soberania, a independência e o socialismo na Península Coreana, né? Muito obrigado. Obrigado, camarada. Temos também o camarada Gabriel Lazari, né, secretário-geral do PCBR. Gabriel, à vontade. Obrigado, Naubert. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui na discussão, boa tarde para quem está assistindo, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. É um prazer para a gente poder estar numa atividade como essa. Não só a gente está comemorando, né, o Dia do Sol, né, o dia que representa aí o aniversário do Kim Il-sung, mas podendo fazer um debate sobre o que representa o socialismo, né, da Coreia Popular, o que representa a construção da liderança do Kim Il-sung e desse processo histórico, né, sempre tentando entender o processo histórico a partir das suas imanências, né, a partir das suas necessidades históricas e de como se construiu na prática esse processo revolucionário, que é um dos poucos que ainda resiste, né, depois de um período contra-revolucionário, que foi uma tragédia para a humanidade como um todo, uma tragédia para a classe trabalhadora como um todo, e que levou também a um período de muita dificuldade, né, para a Coreia Popular, e que foi superado também não só pela liderança, né, do Kim Jong-il, e depois agora na fase mais contemporânea do Kim Jong-un, mas também por causa da própria estrutura, né, das próprias decisões que foram tomadas, né, pelo governo revolucionário e que se sustentam até os dias de hoje a partir da construção dessa experiência socialista. Então, para a gente é muito importante retomar isso, né, reforçar esse debate. Eu acho que nunca é demais relembrar dos grupos que hoje aqui no Brasil fazem esse trabalho de divulgação da experiência norte-coreana, a KFL Brasil, né, que tem todo esse vínculo internacionalista, mas também fazer minha saudação específica para o Diego, que faz esse trabalho no Centro de Estudos da Ideia Juste, né, a gente estava conversando bastante aí nos dias passados, eu e o Diego, e dizer para a gente o quanto é importante a gente continuar estudando essas experiências, né, continuar divulgando essas experiências e continuar utilizando as lições que elas nos dão para a luta revolucionária, né, para a construção
de uma ruptura revolucionária no nosso país, para a construção do socialismo e comunismo, porque sem essas experiências a gente vai estar fadado a continuar na situação em que estamos, né? Uma condição de penúria, uma condição da miséria do capitalismo, que independente da gestão burguesa que o assuma, não representa qualquer saída para a classe trabalhadora, né? Então, retomar como que é a coragem, né, do Partido do Trabalho da Coreia, a coragem do Kim Il-sung como liderança e a coragem de todos os trabalhadores e trabalhadoras coreanos que deram o sangue, continuam dando sangue, continuam sob ameaça do imperialismo nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo. Então, é isso, deixar aqui meu oi, minha saudação, meu agradecimento pelo convite também, e dizer que nós do PCBR estamos sempre à disposição para os debates que forem necessários e para a gente poder aumentar essa solidariedade internacionalista que é tão marca do movimento comunista internacional e marca da nossa teoria, que é o marxismo-leninismo. Valeu. Obrigado, camarada. E também temos a camarada pedagolítica, né, presidenta do CESPEM, Frente de Massas de Educação do Coletivo Soberana. Camaradas, à vontade. Agora foi? Foi? Desculpa, gente, eu tô com muitas questões técnicas hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todos que estão ouvindo. Sou pedagolítica, faço parte do Coletivo Soberana e presido uma das frentes de massa que organizam trabalhadores da Soberana, de educadores. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome do coletivo, pelo convite, pelo espaço para a gente conversar, debater, trocar sobre o aniversário do camarada Kim Il-sung, também sobre a conjuntura atual, sobre as contribuições que a experiência coreana trazem para a nossa organização aqui, enquanto país da periferia do capitalismo, como uma referência de uma revolução que foi feita a despeito de condições, enfim, históricas que diziam que naquele momento talvez aquele povo não estivesse preparado para isso, mas levando em consideração todas as suas características e com o norte dado ali pelo camarada, enquanto educadora especificamente, é um trabalho que ele fez, que eu admiro muito, porque teve muito à frente da Revolução Coreana a educação, foi um dos pilares que pautou a construção da sociedade socialista coreana, e, enfim, agradeço o convite, espero que a gente tenha uma boa troca aqui, é isso. Obrigado, camarada. Obrigado também a todos, né, que aceitaram estar aqui hoje, né, para a gente falar sobre o Kim Il-sung. Então, camaradas, o nosso encontro, né, de hoje eu coloquei como título As contribuições de Kim Il-sung ao movimento comunista internacional, né, em que vamos abordar diversos pontos das contribuições de Kim Il-sung, né, desde o período da Revolução até a construção socialista da Coreia Popular, né. Nós conhecemos o Kim Il-sung dessa forma, né, mais velho, já na liderança da Coreia Popular. Porém, quando o Kim Il-sung começou a Revolução, ele estava muito jovem. O Kim Il-sung começou a Revolução ali por volta dos 12 anos, né? E o Kim Il-sung, ele pegou muito de suas influências de seus familiares, né? A própria importância de estar defendendo a nação, de estar libertando a nação coreana, né? A própria questão da Revolução Armada, ele pegou de seu pai, que já era uma liderança do movimento de libertação da Coreia Popular, né? A questão também de uma ruptura social das normas feudais, que ele também pegou de sua mãe, que foi uma grande liderança da emancipação feminina durante a colonização japonesa, né? E também que uma grande figura de uma libertação dos coreanos daquele período, né, de colonização japonesa. O camarada Kim Il-sung, dentre né,
todas essas influências de sua família, né, principalmente também o marxismo, leninismo, né, ele começou a se aprofundar muito nisso, né, e se tornou um militante, né, mas já muito disso, né, muito de suas ações enquanto o militante, né, ele foi preso, né, e nessa prisão, já na China, ele começou a estar refletindo sobre o destino do movimento comunista na Península Coreana, né? O destino também da Península Coreana. E foi que aí, quando o Kim Il-sung saiu da prisão, né, ele realizou a Conferência de Kowloon, né, que foi um marco de reorganização da revolução, né? Já tinham sido feitas algumas tentativas, né, do próprio movimento comunista coreano, mas que se tornaram falhas, né? E que o Kim Il-sung analisou toda essa conjuntura do próprio movimento comunista, né? Analisou essa conjuntura política em que se vivia a Coreia, né? Um país ocupado pelo Japão, que também já permaneceria as relações feudais, econômicas e sociais, né? E já nessa conferência de Kowloon e a reorganização da revolução surge o que hoje conhecemos como ideia Juche, né? Sempre centrados na independência, né? Principalmente numa independência de construção política com bases ali já nos conceitos universais do marxismo-leninismo, né? E foi a partir desse momento que o presidente Kim Il-sung fica já reconhecido como uma liderança do movimento revolucionário coreano, né? Por ter reorganizado a luta revolucionária e também por apresentar os princípios orientadores da revolução, o Juche, né? Faltando principalmente o anti-imperialismo, anticolonialismo, né? Já por mais liberdades democráticas, né? Visando a construção de uma Coreia democrática. Aqui já são fotos já da libertação da Coreia, né? O Kim Il-sung continuava ainda jovem, né? E a partir do período da libertação da Coreia do jugo colonial japonês, né? O Kim Il-sung começa também a estar apoiando certas políticas fundamentais que vão construir a Coreia popular, né? Nesse período de 1945 a 1948, teve a reforma agrária, a nacionalização das indústrias, né? E também um apoio fundamental de Kim Il-sung à luta pela emancipação feminina da Coreia Popular, né? Como que eu já tinha dito, né? As relações sociais ali, já na Coreia, né? Eram sempre pautadas por uma lógica feudal que subjugava as mulheres, né? As mulheres já não tinham a sua liberdade ali para fazerem o que quiserem, né? Sempre também eram muito atrelados a uma figura masculina, né? E o Kim Il-sung, com também influência, né, de sua mãe, ele começa a apoiar freneticamente desde o período da Revolução, né? Mas com a libertação, ele apoia muito a organização das mulheres pela também emancipação das mulheres ali já numa sociedade já recém-liberta que ainda tinha elementos da norma social feudal, né? Essa foto, gente, já do fim da Guerra da Coreia, né? Que os coreanos chamam de Guerra de Libertação da Pátria. Toda a construção, né, socialista
da Coreia foi travada pela invasão dos Estados Unidos na Península Coreana, né? E quando que a guerra se escalou, né, em 1950, os Estados Unidos promoveram também um tremendo genocídio ao povo coreano, né, terraplanando a parte norte da Península Coreana. E mesmo assim, sob a liderança do camarada Kim Il-sung, né, e já também envoltos ali sob a ideia Juche, né, os coreanos sim se tornaram vitoriosos, né, porque em 1953 teve o armistício, né. Então, sim, os coreanos, eles se tornaram vitoriosos, porque eles conseguiram frear a agressão de um dos maiores exércitos do mundo naquele tempo, né. E já pegando esse gancho da guerra da Coreia, né, vale ressaltar também o apoio do movimento comunista brasileiro à Coreia Popular nesse período, né? Então, eu convido o camarada Luiz, da UJC, para também abordar, né, mais um pouco disso, né? Então, como você bem colocou, né, a história recente da Coreia ela é marcada por uma luta permanente contra as ameaças e agressões do imperialismo, né, seja ele japonês ou estadunidense. É por isso mesmo que, quando a gente recorda o presidente Kim Il-sung, né, a gente faz isso na sua faceta tanto política quanto heróica, né, um líder comprometido com a paz, mas forjado no combate incessante aí pela libertação do seu povo. Nesse quesito, a Coreia é para nós um exemplo de resistência, né, e compromisso revolucionário, de continuidade histórica, de um projeto socialista e autodeterminação, né? Mas a própria história do jovem Kim Il-sung, em suas décadas de guerra revolucionária e japonesa, tem que ser um exemplo conhecido por toda a nossa juventude, né, e uma inspiração para a nossa união sob a bandeira da soberania e do socialismo, uma vez que, inclusive, né, ela respinga, como você falou, na nossa história brasileira e do movimento comunista aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe que mesmo após a libertação da Coreia, né, do imperialismo japonês em 45, o povo coreano continuou a ser submetido a uma das mais brutais campanhas militares aí do século XX, com a divisão artificial da sua península, né, a intervenção imperialista na criação do governo fantoche, ali ao sul do Paralelo 38, e nesse processo foram cometidos repetidos massacres à classe trabalhadora coreana, aos coreanos no geral, simplesmente por ousar exigir aí a unidade e a independência do seu povo, né. Nessa campanha genocida do Império Estadunidense contra a Coreia, cidades inteiras foram arrasadas, populações civis viraram alvo direto e prioritário, inclusive, né, coisa que a gente vê até hoje, genocídios acontecendo hoje em dia, como em Gaza, né. Qualquer verniz democrático do imperialismo ocidental caiu por terra nas cinzas ali de Jeju, né. Então, a intervenção norte-americana ela deixou um rastro de miséria e destruição que deixou claro para o mundo o perigo real de uma guerra nuclear naquele período, né, nos anos 50, quando as armas atômicas estavam aí na sua infância. Aí foi nesse contexto que a UJC e o Partido Comunista Brasileiro, né, a gente mesmo na clandestinidade, né, os nossos dirigentes na época decidiram que deveriam assumir uma posição firme e consequente na defesa intransigente da Revolução Coreana, e ainda em 50, sabendo do acordo militar entre Brasil e Estados Unidos, que previa que o governo brasileiro mandasse mais de 20 mil soldados brasileiros para lutar na Coreia, né, decidiu que seria em prol do nosso povo, em prol do internacionalismo proletário, que a gente criasse uma campanha contra esse envio de tropas, né? Então, para que nossos soldados, nosso povo brasileiro, não fizesse as vezes de tropa colonial, né, agindo em prol de uma guerra genocida lá na Coreia, né, foi criada essa campanha, porque seria mais ou menos o equivalente do que se o Brasil enviasse hoje tropas para lutar, sei lá, junto com os sionistas na Palestina, ou com os Estados Unidos no Irã. Então, por isso mesmo, desse absurdo, né, que os comunistas se empenharam na organização da histórica campanha contra o envio de soldados brasileiros para a Coreia, né, que mobilizou amplos setores populares por meio de passeatas, comícios ilegais, coletas de assinaturas, aulas públicas, manifestações em todo o país, para forçar o governo brasileiro, né, as forças armadas que eram alinhadas com os Estados Unidos, a recuar diante desse absurdo. Foi uma luta concreta pela paz, né, pela amizade entre os nossos povos, pelo internacionalismo e pela nossa própria soberania, frente a uma imposição dos Estados Unidos, né, denunciando a subordinação do nosso governo e do nosso exército aos interesses imperialistas. Militantes históricos do nosso partido, como a Elisa Branco, tornaram-se símbolo dessa luta, enfrentando repressão e prisão
justamente por levantarem a bandeira da paz e declararem que os nossos filhos não vão para a Coreia, né? Então, nós comunistas não permitimos e nem permitiremos nunca, né, que o nosso país e o nosso povo seja sacrificado nessas guerras imperiais do capital estrangeiro. E sabemos que só a ampla mobilização popular, né, nos anos da guerra foi o que mostrou para o governo e mostrou para nossas elites alinhadas com o imperialismo, né, que não seria aceito uma medida como essa, né? Essa campanha contribuiu decisivamente para barrar o envio de tropas para a Coreia, representando uma importante vitória do movimento pela paz e da luta imperialista no Brasil. Só que, infelizmente, como a gente sabe, a guerra imperialista ela se alastrou por 3 longos anos, né? E seus efeitos continuaram centrais para as vidas de milhões de coreanos e coreanas no norte e no sul, né? Até hoje, vítimas aí da mais alta agressão e mais injusta ocupação militar que a gente vê aí nesse período. E é interessante porque mesmo com essa demonstração clara de que nunca existiu inimizade entre o povo coreano e o povo brasileiro, a gente vê até hoje tentativas da nossa mídia burguesa, né, de vilanizar, né, a Coreia Popular e classificar um país que nunca fez nada para prejudicar a gente. Muito pelo contrário, sempre teve uma postura de solidariedade com o nosso povo, com diferentes lutas aí pela libertação nacional em diferentes lugares do mundo, como uma ameaça, né? Então, criar essa ideia caricata, criar essa ideia de uma Coreia ameaçadora, quando fazem listas ali de líderes mais perigosos do mundo, colocam o Kim Jong-un, um cara que nunca ameaçou ninguém, a não ser aqueles que ameaçam o seu próprio povo, né? Então não é à toa que a guerra imperialista na Coreia e a mobilização popular contra ela não são conhecidas pelos brasileiros, né? Esse é um projeto aí educacional, um projeto midiático, para manter a gente como capachos do imperialismo dentro dessa narrativa, né? Enfim, é de interesse das nossas elites e das elites estrangeiras, né, que existe essa desconfiança do povo para com a luta do povo coreano, né, que não vão ver o socialismo coreano como sendo um exemplo ou algo que pode ser entendido e aprendido de uma forma a ajudar a nossa própria libertação. Hoje, quando a gente olha para a Coreia Popular, né, a gente enxerga claramente o legado do Kim Il-sung nesse desenvolvimento autônomo, na sua política externa consistentemente internacionalista, no comprometimento do povo coreano e do seu partido, né, com a manutenção da soberania, com a independência, com o socialismo. Então a gente tem que compreender a Coreia dentro dessa longa história de resistência e luta, né, como um país onde, apesar de décadas de sanções, isolamento e ameaças, ele mantém-se um projeto soberano e de defesa da integridade nacional diante da pressão constante do maior e mais brutal império da história da humanidade, né? Um império que não teve nenhuma restrição em cometer atrocidades na Península Coreana e em todos os outros lugares onde os povos do mundo ousaram tentar se libertar das garras do imperialismo, né? Essa experiência coreana, ela particularmente expressa uma busca concreta por um caminho próprio de desenvolvimento socialista, baseado na autodeterminação e na soberania, e por isso justamente nós enxergamos que tem que ser, né, estudada e tem que ser cada vez mais conhecida pelo nosso povo, né? Mas por enquanto é isso. Então, desculpa, tá dando para me ouvir? Sim. Tá, perfeito. Bom, como os camaradas já pontuaram, o processo popular, o processo revolucionário da Coreia Popular, ele aconteceu num país periférico, decorrente de uma luta anti-imperialista que só foi possível e bem-sucedida porque ela foi encabeçada por um partido que estava organizado na forma leninista, né? E aí, depois, a história da Coreia é uma história que chama atenção, porque depois deles derrotarem os colonialistas japoneses lá no início do século XX, foi imposta quase que imediatamente aos coreanos uma outra guerra que foi perpetrada pelos Estados Unidos, que se estabeleceram ali em formato de colônia no sul da península e impediram a unificação do povo coreano e a sua autodeterminação, né, enquanto uma população socialista. E aí eu acho importante ressaltar que a guerra ela continua até hoje, né, em termos, e ela coloca a região norte, que é montanhosa e escassa de recursos agrícolas, sob o cerco constante de uma potência estrangeira. E aí é nesse contexto dessa intensa exploração e violência perpetradas por décadas, eu diria que quase um século aí, pelo Japão inicialmente, depois pelos Estados Unidos, que a Coreia Popular, ela tem o desafio de se reconstruir. E aí aqui eu quero apontar a importância da educação para essa reconstrução, como o camarada disse, porque o que a gente observa quando a gente olha para o modelo político que foi implementado na Coreia Popular, é que a despeito desses desafios, que não são poucos e muito menos simples, isso vem acontecendo
e não só acontecendo, mas se mostrando como um modelo de como uma sociedade socialista não só tem a capacidade de se desenvolver, mas como foi em contraste o fato de que, enquanto, a despeito de todos os embargos, de todas as dificuldades geográficas, a sociedade da Coreia Popular, ela vem melhorando a condição de vida da população, em contrapartida, as sociedades capitalistas estão cada dia pior, a ponto de estar difícil dos governos capitalistas conseguirem esconder isso das pessoas, né, da classe trabalhadora. E, obviamente, a gente não vê essas melhoras só na educação, mas como eu sou educadora, eu vou focar no sistema educacional, porque eu tenho muita convicção de que ele deveria servir de exemplo para o mundo de como as políticas públicas em torno da educação deveriam ser pensadas. E a gente, enquanto socialistas, tem o dever de olhar para o que a gente vai fazer da educação a partir do dia 1 pós-revolução, que eu acho que é o que todo mundo que está aqui luta para construir. Então, eu vou focar em falar da educação na Coreia Popular, com o foco dela na formação de sujeitos sociais críticos e bem formados em termos de aquisição de conhecimento. Para quê? Para que eles possam contribuir com a sociedade através do trabalho, das artes, da ciência e de todas as áreas do conhecimento, né? Quando a gente olha para o modelo educacional da Coreia Popular, o que a gente tem? Uma educação pública, universal, totalmente financiada pelo Estado, que atende crianças desde os 4 anos até os 15 anos de idade, com um índice de evasão quase inexistentes, e a gente sabe que a evasão não acontece porque, primeiro, existe um propósito para a educação no país, então eles sabem que a educação, de fato, não é como a mentira neoliberal que foi apresentada para muitos de nós, que, estuda que você vai vencer na vida. Não, lá de fato a educação tem um propósito, e porque não existe uma preocupação com o estado de bem-estar social. As pessoas sabem que elas podem, durante o período de educação, se dedicar à educação, porque aquela é a função social, da pessoa naquele momento da vida. Então, a criança e o adolescente têm garantidos pelo governo a estabilidade que eles precisam para se dedicar aos estudos. E aí eles conseguem fazer isso de fato. E a Coreia Popular só alcançou esses patamares porque desde o início, desde o dia 1 da Revolução, essa era uma grande preocupação do presidente Kim Il-sung. Tanto que ele pessoalmente, e tem muito registro histórico disso, se dedicou a encaminhar e produzir uma teoria pedagógica socialista que se alinhasse às características da Revolução Coreana para garantir a construção desse modelo escolar que educaria, que remodelaria as pessoas, visando a manutenção futura da Revolução e o destino do país. Então, desde a época da Revolução, se pensava em como educar uma população para fazer a manutenção da Revolução. E aí ele sabiamente conduziu essa revolução e a construção pelo caminho da vitória, colocando o trabalho educacional acima de qualquer outro trabalho, tá? Então, por mais difíceis e complicadas que fossem as circunstâncias que eles estavam enfrentando, e aqui a gente está falando de um estado constante de guerra, de uma tensão armamentícia, a gente está falando de desastre natural, a gente está falando até mesmo da queda da União Soviética, que foi um momento conturbado para a situação política da Coreia Popular, mas a despeito de todas essas situações, eles pensaram num modelo educacional que contemplava, inclusive, as crianças cujos pais tinham sido dizimados pelas guerras e o próprio contexto, né, para que eles se formassem esses cidadãos que garantiriam a construção da sociedade e protegeriam o país, tá? Então, num primeiro momento, a educação que foi encabeçada e pensada pelo Kim Il-sung, ela tinha essa característica de formar cidadãos que tivessem a consciência proletária, a consciência revolucionária, encabeçando todas as suas ações. E aí, com o avançar do tempo, a partir da década de 1980, esse período todo de construção de escolas, de formulação de metodologia de ensino, ele se dedicou a construir uma nova fase que está ainda em implementação atualmente, que seria uma fase superior do modelo educacional, que é a que a gente vê hoje, né? Que o que a gente tem, na verdade, é a sociedade coreana colhendo os frutos desse projeto de longo prazo, que é algo que, de novo,
política social-democrata, a gente não tem, porque a educação é só pensada de 4 em 4 anos. E aí, o que é muito interessante a gente observar é que, para além da educação básica e da formação acadêmica, existe uma grande preocupação lá com a formação de profissionais para atuarem em campos fundamentais da sociedade. Tá? Então, desde muito jovens, as pessoas elas já são educadas pensando de que forma elas vão contribuir com a sociedade no futuro. E essa formação ela não é descolada da realidade. A partir de uma determinada idade, dentro da educação escolar, os jovens eles passam a atuar, eles têm como se fosse um trabalho de campo para conhecer como que é o trabalho, conhecer qual que é a realidade do trabalhador, para eles entenderem de que forma eles podem atuar, de que forma eles podem contribuir e até pensar melhorias para esse sistema de trabalho. Então, é uma educação que educa o trabalhador. Tá? Esse direcionamento ele também acontece no campo das artes, da dança, da música, das línguas, dos esportes. E aí o que a gente vê é que crianças que demonstram determinadas aptidões, elas conseguem caminhar e desenvolver essas características que elas têm, né? E essa preocupação com o sujeito em desenvolvimento, ela não é só com a formação. Por quê? Porque uma das coisas que nós socialistas comunistas defendemos é que a gente precisa garantir uma boa condição de vida. Então, todos os estudantes, eles têm moradia, todos os estudantes, eles têm alimentação, todos eles têm acesso a parques, a bibliotecas, a centros esportivos e a clubes de atividades poliesportivas. E isso mostra um respeito também com a infância, com o desenvolvimento e com o brincar e com o lazer. Algo que nos é tirado e eu acho importante fazer essas comparações. Então, eu falo um pouco aqui da educação e eu acho que eu falo com muita paixão, talvez, me desculpem se eu me empolguei em algum momento, mas é não só porque é meu campo de estudo, mas é porque eu sei que esses esforços e essa atenção do presidente Kim Il-sung, eles foram fundamentais para que hoje a sociedade, ela tenha alcançado todos os avanços que ela alcançou. E eu sei que esses esforços, eles não são só no ramo da educação, mas nas demais áreas do desenvolvimento social. E é fruto dessa atenção que a gente vê todos esses avanços. E aí eu acho que é isso que a gente da Soberana faz com que a gente fique lisonjeado de poder estar aqui hoje celebrando esse aniversário e os frutos da luta do camarada Kim Il-sung, porque a gente vê ele como uma figura que dedicou a sua vida à construção revolucionária, e eu acho que deve e espero que sirva de exemplo de disciplina para toda a militância comunista do Brasil, e que a gente olhe para a educação com toda a atenção que ele dedicou, porque tá nela, ela não é o que vai levar a gente à revolução, mas ela vai com certeza ter um papel fundamental em manter a revolução viva o dia que a gente chegar lá. Acho que é isso, muito obrigada. Obrigado aí pela camarada, pela exposição que foi feita, né? Muita empolgação na voz, é gostoso falar de uma coisa que a gente acredita, né? Dá uma felicidade para a gente poder ver realizado aquilo que a gente quer, né? Mas eu queria comentar uma coisa que encaixa nisso, né? De que a gente vê hoje o desenvolvimento tecnológico da Coreia, né? Esse desenvolvimento que permite essa independência através não só das armas nucleares, mas enfim, todo o desenvolvimento tecnológico que leva até lá, né? Um processo, não é um evento, né? E isso mostra o resultado desse sistema, né? É um sistema que conseguiu criar esses profissionais e conseguiu criar essa expertise para conseguir ter hoje a soberania que tem, conseguir ter hoje a capacidade de defesa que tem, que permite que esses ganhos sejam assegurados, né? Então, mostrando que essa educação que a camarada tão bonitamente aqui demonstrou para a gente, falou para a gente, essa educação ela é a chave também, né, para assegurar esse futuro de uma Coreia independente e soberana, através não só de uma capacidade tecnológica, mas também da sua população entender os seus ganhos, né? População que consegue ver no seu dia a dia e entender da onde veio, como veio e para onde vai a partir dessa capacidade educacional que a Coreia desenvolveu, né? Então é muito interessante
muito bonito, né, de ver como um país consegue, através desse investimento educacional, né, garantir o seu futuro. É uma coisa que a gente, no Brasil e em tantos outros países aí imperializados, digamos assim, né, países que sofrem diariamente com as vontades da nossa própria elite nacional, mas também das burguesias internacionais, né, a gente não consegue ver uma perspectiva de educação como ela é hoje, que possa nos levar a qualquer lugar perto disso, né? Então, eu pedi um pequeno à parte, porque eu também sou da educação, né? Trabalhei na educação básica durante 15 anos, então também é uma parte que me toca muito e que me tocou, porque o Centro de Estudos da Ideia Juste teve uma delegação no ano passado lá na Coreia Popular, né, em comemoração aos 80 anos de fundação do partido. E aí, né, eu estava nessa delegação e acho que foi unânime entre os presentes que o momento mais emocionante foi justamente quando a gente estava no estádio 1º de Maio, no evento de comemoração, nas festividades e tal, e vieram as crianças, né? E foi muito curioso, porque assim, todo mundo aqui já viu, né, na televisão e tal, os desfiles coreanos, as comemorações, aquela coisa perfeita, né? Milhares de pessoas na sincronia perfeita, música perfeita, luz perfeita, imponência, espírito de vitória, né? E foi muito bonitinho que quando as crianças entraram, assim, eram crianças, né? Elas entraram na ordem das crianças, correndo em velocidade de criança, tropeçando uma na outra, escorregando, começou a chover, criança escorregando, ria, brincava, pulava para um lado, pulava para o outro, né? Então foi assim um momento muito bonitinho, porque foi aquele contraste, né? Porque quando a gente lida com a visão estereotipada que o imperialismo e a nossa mídia vende sobre a Coreia, é aquela coisa tudo robótica, né? Aquela sociedade que eles vendem como se fosse uma sociedade robotizada, principalmente quando é algum evento que tem presença de estrangeiros e tal, né? A Globo já fez matéria ridicularizando isso, enfim. E aí teve esse contraste, que quando as crianças entraram, a gente fez assim, gente, é uma sociedade como qualquer outra sociedade, né? Só que com os méritos e as vitórias ampliadas ao extremo, justamente pelo sucesso do socialismo. E quando a gente viu as crianças participando desse momento do desfile e tal, a gente viu a inocência da criança e tocou muito, né? Assim, a gente que é da educação, a gente que lida com a educação pública brasileira, a gente sabe o quão pesado né? O quanto aluno nosso não morre aí no tráfico, não é abandonado pela família, não sofre abuso em casa, não sofre uma série de exclusões, chega no ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, quantos alunos não têm comida, né? Eu lembro quando eu dava aula na prefeitura de Magé, tinha uma criança muito pequenininha, que era do turno da tarde, e ninguém entendia por que ela estava na escola no início da manhã, né? Porque ela era do primeiro segmento, muito pequenininha, 5, 6 anos, de manhã era só o segundo segmento quando eu trabalhava. E a gente sempre se perguntou, né? Via a criança ali, será que é um irmão? Mas é estranho, né? O mais novo acompanhar o mais velho, geralmente é o contrário. E a gente foi descobrir que, na verdade, o que acontecia era que essa criança vivia uma situação de extrema exclusão, né? Tinha um monte de irmão, a mãe solteira tinha que cuidar sozinha das crianças, o pai abandonou, a mãe era viciada em álcool e não comprava comida para as crianças, né? O que essa criança fazia era, esperava a mãe chegar de madrugada bêbada em casa, pegava as moedinhas que a mãe deixava espalhada e saía cedo de casa para comprar pão, porque era o único momento que ela tinha a chance de comprar comida, porque a mãe acabou, chegou bêbada, dormiu, não vai acordar e não vai brigar por ela. Então, olha que coisa violenta, olha que coisa triste, né? Que a juventude brasileira tem que passar cotidianamente. E aí, quando a gente vê na Coreia, a gente vê exatamente o contrário, né? Vê crianças felizes, crianças com acesso à arte, à cultura, ao esporte, se desenvolvendo, né? Então, assim, acho que é muito tocante, porque a gente sabe que o debate teórico, o debate ideológico é um debate mais difícil, né? Não é simples a escolha por pensar numa alternativa revolucionária, por defender uma luta política de caráter revolucionário, de acreditar numa alternativa que construa uma sociedade comunista no futuro. Mas existem elementos que estão tão simples, tão óbvios e evidentes que qualquer pessoa, independente da sua perspectiva política, tem que dar o braço a torcer. E eu acho que, nesse caso, o acesso que a juventude coreana tem ao mundo, né, é enorme. É gigante. E a gente vê que há um processo de continuidade, né? Porque
nessa visita que a gente fez ano passado, nós visitamos a Universidade Kim Il-sung, né? A gente viu computadores de última geração, né? Salas de aula super equipadas, inclusive chegando no Brasil, eu brinquei com alguns amigos meus comunistas simpáticos à Coreia, mostrando fotos, por exemplo, dos alojamentos dos estudantes, né? E aí eu perguntava, tu acha que esse prédio aqui na universidade é o quê? Respostas deles, não, isso aí com certeza é onde os melhores professores estudam, é o curso mais rebuscado. E não, eram as moradias estudantis, né? Enquanto no Brasil o aluno tem que se humilhar para ter uma moradia estudantil nas poucas universidades públicas que ofertam isso, lá, assim, o prédio, um brasileiro identificando, falava, não, esse é o melhor possível, né? Visitamos também o Palácio do Taekwondo, que, para quem não sabe, o fundador do Taekwondo, né, era muito ligado à Coreia do Norte, até hoje tem a briga do Taekwondo. Desculpa se ofender alguém, tá? Mas o Taekwondo dancinha olímpico e o Taekwondo luta de verdade, que é o norte-coreano, né? Tem essa disputa, e a gente visitou o Palácio do Taekwondo e viu ali, né, as pessoas com acesso ao esporte, à arte marcial, toda aquela formação humana através das artes marciais, inclusive com outras artes, né? Apresentação de Kung Fu, apresentação de Karatê, né? Então a gente vê que há um cuidado com o ser humano desde o seu primeiro momento aqui na Terra, né? Ofertando esse acesso ao mundo para a infância, e a pessoa vai se desenvolvendo, e essa educação, seja ela formal ou não formal, vai dando oportunidade para o ser humano desenvolver todo o seu potencial. E aí, nessas pequenas coisas cotidianas, a gente consegue entender o porquê que a Coreia, após décadas de boicote, destruição militar, invasão, né, calúnia em todo mundo, isolamento, inclusive de supostos aliados, ela consegue ter o desenvolvimento que tem, né? Imagina o quanto de gênios o Brasil não massacra todo dia ao excluir do acesso a uma escola de qualidade, ao excluir do esporte, ao excluir de uma alimentação decente, ao excluir de uma estrutura familiar funcional, né? Imagina o quanto de talento, quanto de força produtiva nós estamos massacrando e destruindo. Então, quando a gente olha para a Coreia e vê esse trato com o ser humano, vê esse trato com a educação, vê esse trato com a infância, a gente entende que todas as dificuldades só são superadas porque eles investem no principal elemento das forças produtivas, que é o ser humano, né? Então, eu peço até desculpa por ter tomado aí tanto tempo, mas foi uma parte assim que tocou muito na viagem, né? Então, acho que tem que ser registrada, tem que ser lembrada, tem que ser falada para o mundo, porque é isso, se não houver investimento nas novas gerações, não existe futuro, né? E o que a gente está aqui para construir um presente de luta e um futuro digno para nós e para toda a humanidade, a Coreia é exemplo disso. Então, é isso. Obrigado. Uma das partes que o Kim Il-sung foi a grande figura, né, foi a reunificação pacífica, né? Aqui é o festival da FMJD em 1989 em Pyongyang, né? Lá na Coreia do Sul, por todo o processo de violência dos Estados Unidos contra os sul-coreanos, né? Tem até hoje a Lei de Segurança Nacional, né? Que proíbe qualquer sul-coreano de falar de forma até positiva sobre a Coreia Popular, né? E que essa lei já está em voga há muito tempo. E já nesse período de 1989, essa camarada que é a Ari Sung-yeon, né, é uma camarada estudante sul-coreana que vai para Pyongyang de forma ilegal. E quando que ela chega em Pyongyang, que ela vê também toda a construção socialista, né? Ela meio que faz uma promessa para Kim Il-sung, né? De sempre estar defendendo a reunificação, né? De sempre estar defendendo as liberdades democráticas lá na Coreia do Sul, né? E de que um dia os dois povos também se unam de novo, né?
e o Kim Il-sung foi a grande figura disso, né? O Kim Il-sung foi, de fato, a grande figura de reunificação. E, saindo já da parte já nacional pro internacional, né? O Kim Il-sung também foi um dos grandes líderes internacionalistas, né? Principalmente quando, como já citado, né? Apoiando os movimentos de libertação do continente africano, os movimentos comunistas da América Latina, Panteras Negras, por exemplo, e sempre também apoiando os países socialistas, né? E já muitos líderes comunistas já tinham a figura de Kim Il-sung como uma grande referência, né? De Stalin a Che Guevara. Todos eles viam a figura de Kim Il-sung como uma grande figura de liderança, né? E principalmente de liderança do movimento internacional, né? Eu separei algumas citações para a gente ver o que esses líderes históricos também já falavam sobre Kim Il-sung, né? Stalin, por exemplo. O camarada Kim Il-sung é um verdadeiro internacionalista proletário e líder do movimento comunista, que defendeu a nossa União Soviética à custa de seu sangue com armas, contra a agressão imperialista no Oriente. Sem a luta de comunistas genuínos, como o camarada Kim Il-sung, a União Soviética nunca conseguiria continuar a construção socialista genuína, a construção socialista no ambiente pacífico que é hoje, né? Essa declaração de Stalin foi em 1949, né? Um ano antes da Guerra da Coreia, né? Temos também o Mao Zedong, né? Que já via o Kim Il-sung como a grande liderança internacional, né? O camarada Kim Il-sung, você é o único que pode cuidar da revolução mundial. Peço que, sinceramente, que você lidere a revolução mundial e o movimento comunista nacional no futuro também. Tem também o Ho Chi Minh que fala uma coisa interessantíssima, né? Sou mais velho e comecei a revolução antes do camarada Kim Il-sung. No entanto, sou apenas seu discípulo, né? A maioria ali dos líderes viam de fato o Kim Il-sung como a grande figura de liderança do movimento revolucionário internacional, né? Essa foto é uma foto emblemática, né? Porque o Kim Il-sung feliz no meio de tanta gente feliz, diferente do próprio Kim Il-sung também, né? Essa foto vale também já muito ressaltar o quão importante foi o Kim Il-sung para o continente africano, né? Desde ali o fim da guerra da Coreia, o Kim Il-sung sempre já buscou ajudar os países africanos já nas campanhas de libertação, né? E que o povo, né, do continente africano sempre tem uma grande reverência por Kim Il-sung, né? Porque eles consideram o Kim Il-sung como uma das grandes figuras políticas que ajudaram a libertação de vários países africanos, né? Até separei uma citação
do Samora, né, que foi um guerrilheiro de Moçambique, né, como o grande herói camarada Kim Il-sung nos mostrou o caminho a seguir, poderíamos quebrar os grilhões que prendiam os nossos ancestrais e a nós mesmos e saudar a libertação da escravidão, né? E com isso, né, de toda essa atuação internacional de Kim Il-sung, é muito bom frisar que o Kim Il-sung, desde sempre, denunciou o Estado de Israel, né? Desde sempre, o Kim Il-sung já vinha falando que o sionismo é reacionário, o sionismo é nazifascismo, e que já desde sempre o Kim Il-sung já sempre demonstrou apoio à resistência da Palestina, né? Tanto que essa fotinha do lado são de mísseis e lançadores de mísseis da Coreia Popular que a resistência palestina usa até hoje, né? Então, toda essa construção, né, de Kim Il-sung internacionalmente criou também a forma que a Coreia Popular hoje se posiciona internacionalmente, né, com esse apoio direto e amplo, né, de fato, pela libertação dos povos, né? E aqui temos uma citação de Fidel Castro, né? O camarada Kim Il-sung é o mais experiente e prestigiado entre os líderes do mundo. E também temos a de Che Guevara. Fiquei muito emocionado com o camarada Kim Il-sung, que disse que, embora seu país ainda estivesse passando por dificuldades, daria apoio ativo ao povo cubano. As palavras do respeitado camarada Kim Il-sung prenderam o meu coração completamente. A partir desse momento, vou manter suas palavras como o ditado da minha vida. E juro firmemente que permanecerei fiel ao meu ditado até o fim. A gente vê que é claramente a forma do Che Guevara, né? De fato, de ser um internacionalista terreno, né? De sempre já de se doar pelas causas já revolucionárias, né? E aproveitando essa questão do internacionalismo, né? Queria aqui chamar a Rafaela, né, para ela falar um pouco sobre essa questão internacional, né, e de como o Kim Il-sung, a atuação de Kim Il-sung internacionalmente pode ser uma grande referência, né, para nós. Falar do Kim Il-sung, né, é pensar nele como um farol para o internacionalismo proletário, né? Nós não estamos falando aqui de qualquer internacionalismo. E num mundo capitalista, né, a gente acaba sempre se deparando com situações onde a cooperação é, na verdade, uma forma de exploração, especialmente pelo imperialismo estadunidense. Então, quando ele traz uma outra perspectiva, que é a perspectiva de um internacionalismo proletário, né? Porque ele vinha, essa cooperação, essa solidariedade, ela não vinha acompanhada de uma exploração, muito pelo contrário, né? Ele entendia que a causa dos outros povos também era a causa do povo coreano. Como bem citou o Albert aí, ele estabelecia relação com Cuba, né? Com China, com o Vietnã, e aí eu até quero falar um pouco disso, né, porque essa importância do Kim Il-sung, ela vai, no internacionalismo, ela vai se cristalizar especialmente, né, na Conferência Tricontinental de 1966 em Havana, né, embora ele não estivesse lá presente fisicamente, né, ele a ideia dele sobre o que era o internacionalismo, como tinha que ser, né,
essas relações entre os povos é que vai predominar nesse encontro, né? Então, ele vai defender a ideia, né, de que o internacionalismo, ele se fortalece onde há uma autossuficiência nacional, né? Então, uma nação verdadeiramente independente, ela pode e consegue oferecer uma solidariedade genuína, né? Que não é a ideia de dever favores para alguém. E eu acredito que, inclusive, assim, falo com muita tranquilidade pelo conhecimento que eu tenho, né? Que é um pouco da linha que o Zhou Enlai segue na China também, né? Da prosperidade comum, das relações internacionais, do que eles chamam lá de relações internacionais de novo tipo, né? Ou seja, não é a exploração do outro, é a cooperação, é a prosperidade do outro, né? Então, num momento em que a política externa, né, ela ainda se mede pela capacidade da exploração econômica do outro, né, o legado que o Kim Il-sung deixa para a gente é, na verdade, o valor de uma liderança, né, se mede pela sua capacidade de defender os outros povos, de partilhar o pão, né, especialmente, e aí a gente vê isso acontecendo especialmente hoje com Cuba, que está aqui na América Latina, né, então, o papel aqui é de colaborar, né? Eu acho que isso é um legado muito importante para o momento, inclusive, que a gente está vivendo. Isso parece, e é ainda muito atual, né? E eu acho que a teoria ela avança a partir do momento que a gente consegue ver a atualidade dela no momento presente, né? Então, eu trouxe aqui como marco 1966. Nós estamos falando de muitas décadas atrás, mas isso ainda é uma visão que precisa ser disputada no campo do internacionalismo, né? Então, quando eu vejo aqui, e aí eu acho que eu gosto muito de estar em espaços como esse, porque a gente tem visões que corroboram dentro do internacionalismo, especialmente entendendo o nosso papel, né, enquanto movimento comunista no Brasil, mas de que isso não está deslocado do resto do mundo e que a gente precisa estar interligado e construir não só aqui os caminhos para a revolução no Brasil, que vai ter a cara do povo brasileiro, mas de que isso está interconectado. Então, defender a Coreia, defender a China, defender Cuba, é também defender o nosso direito enquanto povo brasileiro de constituir uma revolução. Então, eu acho que isso é a contribuição mais importante que Kim Il-sung traz para a gente, é de que a solidariedade, né, o internacionalismo proletário, ele tem que estar sempre conectado com a luta dos outros povos, porque ela também é uma luta nossa. É isso, Naubert, muito obrigada, gente, mais uma vez por esse espaço. Muito bom, camarada. E, de fato, essa importância, né, de Kim Il-sung, ela foi identificada várias vezes e também ela foi colocada em prática, né, muitas vezes. Então, essa foto aqui, por exemplo, é do Partido Operário Camponês do Nepal, né, que é um partido que reconhece a figura de Kim Il-sung como de fato uma referência, né, para a construção socialista, e também reconhece o Juche como orientação para a construção revolucionária, né? Então, a gente vê que as contribuições de Kim Il-sung, elas também são colocadas em prática, né? E que é muito interessante para a gente analisar e ver, né, como que isso foi colocado em prática, né? Em seguida, temos aqui uma parte que para mim é importantíssima, que é as relações entre o Brasil e a Coreia, né? Na parte esquerda, temos o Cláudio Campos, né, que foi um dirigente histórico do MR8 e do Partido Pátria Livre, né, junto a Kim Il-sung em Pyongyang em 1993, né, e temos a camarada Rosanita Campos, né, que também já foi
uma dirigente histórica do R8 e do Partido Pátria Livre, né? Essas figuras, de fato, são importantíssimas, né, para a construção de relações entre o povo brasileiro e o povo coreano, né? Então, é uma parte que até me emociona, né? Que um pouco, porque eu já conversei com a camarada Rosanita, né? E que ela contou como que foi esse processo de ir para a Coreia, né? De estar também contribuindo para o movimento de solidariedade brasileiro, né? E que é uma parte, assim, histórica mesmo, né? A Rosanita, ela é a primeira pessoa que traduziu um texto da Coreia Popular já físico, né? E teve a licença de vender aqui, né? Brasil. Então, ela tem que uma importância, assim, né? Gigantesca também, né? E, e, e para complementar, né? Isso, queria aqui chamar o Diego, né? Ele também tem já muito a contribuir, né, nisso, principalmente de uma reflexão, né, da figura de Kim Il-sung. Vamos lá, Diego. Muito bom. Bom, quando a gente fala da figura do Kim Il-sung, da solidariedade com a Coreia e do reconhecimento, né, do papel histórico do Kim Il-sung como parte dessa solidariedade, a gente se choca, né, primeiro com uma grande contradição, que é o evidente papel histórico que essa figura teve, né, para diversos momentos centrais para a história da humanidade, como o camarada acabou de mostrar, por exemplo, o próprio Stalin, né, reconhecendo o papel do Kim Il-sung na Segunda Guerra Mundial, né, com a dificuldade que os movimentos de solidariedade à Coreia Popular enfrentam no cotidiano, né? E aí, essa minha intervenção foi pensada em 2 momentos, justamente para a gente refletir coletivamente do porquê disso, né? E quais os caminhos a gente pode desbravar para conseguir superar essas dificuldades no sentido de legitimação do papel revolucionário da Coreia Popular, do seu fundador, Kim Il-sung, né? E aí, imaginando essas dificuldades que a gente, no movimento de solidariedade à Coreia Popular, encontra, né, eu percebo que existem 4 fatores, tá, que a gente precisa destacar. E aí, claro, a minha intenção aqui não é encerrar o assunto, são 4 que eu destaco, mas claro que a gente pode apresentar vários outros, né, enfim, é uma reflexão coletiva, mas eu acho que vale a pena citar aí esses 4 fatores, né. Primeiro, é óbvio, o anticomunismo. A gente não pode esquecer que a Revolução Coreana foi, no processo pós-Segunda Guerra Mundial, uma das primeiras revoluções socialistas que aconteceu, né? Então, assim, a Coreia por exemplo, hoje o país de socialismo mais longevo, né? A Revolução Coreana foi antes da Revolução Chinesa. Então, o anticomunismo como ferramenta máxima de atuação propagandística do imperialismo, exerce um papel brutal ali, porque, de fato, é uma nação que sempre foi, continua sendo e será, por muito tempo, farol da construção revolucionária socialista, tá? Só que esse anticomunismo, né, que a gente vê que se refere também aí a Cuba, hoje, né, a China, a própria Venezuela, que nem comunista mas sofre também com o anticomunismo, né? Então, não é só isso que explica, porque todo mundo sabe que é mais difícil defender e falar de Coreia Popular, né? E aí a gente tem o segundo elemento, que é o orientalismo,
né? Porque a gente sabe aí que a matriz cultural de formação histórica do povo coreano é uma matriz histórica diferente da formação aí greco-romana que se hegemonizou no Ocidente, né? O povo coreano se formou ao longo de muitos séculos em proximidade com a cultura chinesa, né? No extremo Oriente. Então, toda aquela visão exótica, estereotipada que se tem com a Ásia, no caso da Coreia, se une ao anticomunismo e aumenta e agrava o preconceito, o preconceito que se tem com a Coreia de antemão. Né? A gente percebe isso muito nitidamente nas matérias que a mídia burguesa até o tempo atrás veiculava. Ultimamente não veiculam tanto porque acho que apanharam tanto, acho que nosso trabalho aqui de todos nós, né, coletivo na internet, conseguiu de fato brecar um pouco a mídia burguesa, porque ela sempre se desmoralizava nessas intenções, né? Mas a gente via, por exemplo, quando a TV Globo foi lá com aquele humorista Marcelo Madureira, né, fazendo piadinha com coisas absolutamente normais, né, o jeito do povo coreano bater palma, o jeito do povo coreano dançar, o jeito do povo coreano chorar, né, assim, é simplesmente um povo que tem outros tipos de expressão e não são nem tão exóticos assim, simplesmente é isso, é outra cultura, né, se a gente for para o Japão vai ver um perfil, se a gente for para a Argentina vai ver outro, se a gente for para o Chile vai ver outro, se a gente for para o Senegal vai ver outro, se a gente for para a França vai ver outro, enfim, né, cada povo tem sua forma de se expressar, mas quando é da Coreia fica aquela coisa assim muito exótica, né, nas notícias, por exemplo, eu lembro que teve uma que era sobre o suposto fato dos coreanos terem descoberto unicórnios, né? Uma coisa assim, saiu nos jornais, isso deve ter uns 10 anos essa notícia, que os coreanos disseram que encontraram unicórnios, e todo mundo reproduzia, inclusive pessoas de esquerda, né? Tive discussões grandes com pessoas de esquerda e pessoas assim, conscientes, né? Que reproduziam, né? A exoticidade dos coreanos. E aí, quando você ia entender o que os coreanos encontraram, arqueólogos coreanos encontraram o túmulo do rei fundador da nação, que, segundo a mitologia, era um lugar sagrado para os unicórnios. Então, assim, em nenhum momento os coreanos falaram, encontramos unicórnios. Eles encontraram o túmulo de um personagem histórico, cuja mitologia era ligada aos unicórnios. Detalhe, nem é unicórnio, é Kirin, é outro bicho mitológico, né? Kirin, Tilin, não é unicórnio, o unicórnio é parecido com o unicórnio, mas não é. Né? Então, nem isso eles traduziram certo. Mas, enfim, seria como no Ocidente alguém chegar, algum arqueólogo encontrar o túmulo de Jesus Cristo, né? E aí, o Jesus histórico, né? Pode encontrar o túmulo, a cruz ou o que for. Isso não significa que o arqueólogo está dizendo que acredita na versão religiosa de Jesus. Então, assim, umas coisas esdrúxulas que conseguem ter difusão justamente pelo fato de encontrar esse ambiente preconceito de viés orientalista. Né? E a situação ainda se agrava, porque se não fosse suficiente essa união de anticomunismo ferrenho com o orientalismo, a gente tem uma peculiaridade, né, que coloca a Coreia, na visão popular em geral, em desvantagem diante de outro processo de resistência tão bonito, tão valente quanto que é o do Vietnã. Né? Porque todo mundo sabe, isso daí já é pauta batida, que um dos motivos que desencadeou um grande movimento de solidariedade ao Vietnã, inclusive dentro dos Estados Unidos, foi justamente o fato da televisão estar ali crescendo. Né? Só que a Revolução Coreana e depois a Guerra da Coreia contra os Estados Unidos acontece no momento pré-televisão. Então, a solidariedade que a Guerra do Vietnã, né, que os revolucionários vietnamitas durante a guerra conseguiram, por causa dessa cobertura da imprensa que não conseguia esconder tudo, os coreanos não conseguiram. Né? Então, na verdade, a mídia, na época que se divulgava alguma coisa sobre a Guerra da Coreia de maneira positiva, era, em geral, as imprensas comunistas, né, radicalmente perseguidas em todo o mundo, inclusive a imprensa do PCB na época era muito boa. Existem matérias, assim, quem tiver oportunidade de acessar os jornais do PCB na época, vale a pena, assim, detalhes historiográficos, personagens históricos que hoje a gente não ouve falar mais, né, muito detalhado. Então, havia esse movimento, claro, né, como o próprio camarada do PCB até citou, né, dos movimentos de massa no Brasil em solidariedade à Coreia, sim, mas era a mídia alternativa, né? Não era a grande mídia como no caso do Vietnã. E aí, hoje, né,
com a mídia tendo essa influência pró-imperialista gigantesca, acaba que não só na época não houve a facilitação de um trabalho de solidariedade, como hoje a mídia é um instrumento aí de calúnia, de difamação da Revolução Coreana. E por último, né, e aí é um fator que pesa muito entre as próprias esquerdas, é o fato da Coreia ser o exemplo concreto de que tudo que a esquerda revisionista, reformista, social-democrata e etc. fala é uma falácia, né? Porque no seu elemento político, no seu elemento econômico, no seu elemento social, a Coreia ainda que de forma criativa e adaptada à sua situação nacional, a aplicação prática de todas as perspectivas de uma revolução socialista, né? Onde prevalece de maneira ampla os meios de produção socializados, onde o poder político é exercido de forma violenta pela classe trabalhadora contra a burguesia, inclusive no campo ideológico, onde o Partido Comunista tem uma hegemonia, ainda que em aliança com outros partidos, mas uma hegemonia incontestável, né? Então, isso nos setores da esquerda que acreditam, seja de maneira explícita ou implícita, na falência do socialismo, né? Em que a União Soviética, os países do leste europeu e todas as experiências socialistas que socializaram majoritariamente os meios de produção, as organizações que acreditam que isso é uma coisa falida, ultrapassada, na Coreia vem um exemplo contrário, né? E aí, né, a gente sabe que cada povo tem aí o seu caminho para encontrar o socialismo, claro, né? Se a China hoje encontra o socialismo de mercado, é o meio que eles conseguem desenvolver as forças produtivas, dar qualidade de vida para o povo, enfrentar o imperialismo, tudo bem, né? Mas o caminho da Coreia foi outro, os coreanos encontraram outro caminho que dá certo. E para diversos setores da esquerda, isso é inaceitável, né? Porque isso é um incômodo, uma pedra no sapato para aquelas esquerdas que, no fundo, querem abrir mão de um projeto realmente revolucionário, um projeto que realmente supere o modo de produção capitalista, que consiga socializar os meios de produção e estabelecer um governo revolucionário dirigido pela classe trabalhadora. Então, a gente vê que exercer a solidariedade sobre a Coreia é um desafio enorme, né? Onde se encontram elementos anticomunistas, orientalistas, pressão da mídia e recuo da própria esquerda, que faz com que esse tema seja muito difícil, né? Mas felizmente aí nós temos muitas organizações, sejam elas específicas da solidariedade à Coreia, sejam elas partidos comunistas, que há muito tempo fazem esse trabalho, né? E fico feliz que várias dessas organizações estão aqui com a gente. É motivo de orgulho, né? Fazer parte de um movimento tão grande de partidos aí com uma história enorme, que já deram diversas contribuições para o povo brasileiro, outras organizações mais novas que com certeza vão dar muita contribuição aí para a luta do povo brasileiro, para a luta revolucionária, para a luta socialista, para a luta anti-imperialista, para a luta aí para a construção de um mundo comunista, né? Mas é um desafio grande, então eu acho que esses elementos se destacam e a gente tem que levar em consideração. Por quê? Né? Caminhando aqui para o final da minha fala, pensando aí do papel do Kim Il-sung, é um absurdo, né, a gente não ter um respeito por essa figura tal qual a gente tem pelo Ho Chi Minh, pelo Giap, pelo Fidel Castro, pelo Lenin, pelo Che Guevara, pela Célia Sanches, pela Alexandra Kollontai, né? Porque, assim, primeiro, ele foi a grande figura a derrotar pela primeira vez na história a maior potência imperialista de todos os tempos, que é os Estados Unidos, né? A primeira vez que os Estados Unidos caíram de joelho em alguma terra foi no solo coreano. Isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Quando a gente lembra que ele já era, com 14 anos, reconhecido como uma das lideranças do movimento revolucionário coreano, isso fica ainda maior, né? Porque antes de derrotar os Estados Unidos, ainda derrotou o imperialismo japonês, derrotou o fascismo japonês, cujas barbáries que fez na Ásia não devem nada aos que os nazistas fizeram na Europa e na África, né? Então, assim, isso por si só já seria um elemento que deveria causar estranhamento pela ausência de reconhecimento. Mas quando a gente vê o que essa figura representou para o socialismo em geral, além da derrota do imperialismo, a situação fica mais explícita, né? Porque o Kim Il-sung levou
até o extremo no bom sentido, a percepção que o Lenin já havia desenvolvido da centralidade da questão nacional e da luta anti-imperialista na construção do socialismo na nova etapa do capitalismo, né? Quando Kim Il-sung inicialmente formula o Juche como uma adaptação nacional ao marxismo-leninismo, que depois, com os anos, vai se tornar uma nova teoria revolucionária, sistematizada principalmente pelo seu filho, Kim Jong-il, né? Ainda com o pai vivo sob sua supervisão, enfim, né? Você tem ali uma percepção de ordem histórica, estratégica, tática, teórica fundamental, né? Que é você conseguir unir a grande demanda da classe trabalhadora, do campo, da cidade, demais setores oprimidos, com a luta anticolonial, numa fusão que também transborde no campo teórico e consiga perceber isso, né? Ao, por exemplo, reconhecer a importância das peculiaridades nacionais no desenvolvimento da teoria socialista, a importância, né, dessa união entre os povos contra o imperialismo, trazer também trocas de caráter teórico, né? A gente conseguia avançar. Então, assim, isso é fundamental, principalmente nos tempos que a gente vive, em que grande parte da nossa esquerda se tornou a mão esquerda do imperialismo, né? Se tornou sucursal do Partido Democrata em nossas terras, uma esquerda que nega só a questão nacional e a questão dos trabalhadores, só isso. Né, numa adesão às teorias pós-modernas, esse neoliberalismo progressista, abandonaram a centralidade da luta anti-imperialista, relativizam a importância da classe trabalhadora. Então, lembrar que o Kim Il-sung conseguiu desenvolver a experiência socialista coreana de forma vitoriosa por não abandonar isso, é central. E aí o terceiro ponto, né, que eu gostaria de destacar no seu papel, que eu acho que é um diferencial enorme, é como ele faz isso no sentido modernizante. Porque existe aí uma propaganda, e de tempos, desde a Segunda Internacional, da Internacional Socialista, que usa esse discurso de nacionalizar o socialismo como uma arma de capitulação, né? Que de nacional não tem nada, que apresenta simplesmente as versões nacionais da social-democracia. E quando Kim Il-sung fala de construir um socialismo com características coreanas, desenvolver o socialismo, desenvolve a teoria Juche, ele faz isso numa perspectiva de modernizar a teoria marxista, ao ponto, né, do Juche se propor a transcender o próprio marxismo, uma nova etapa da teoria do comunismo científico, mas também de maneira revolucionária e brutalmente antirrevisionista, né? Desde os primórdios do revisionismo soviético, Kim Il-sung se colocava contra o revisionismo, né? Desde que tentaram impor uma perspectiva de socialismo de mercado de fora para dentro, para a Coreia, ali não, né? Ok, que é o caminho da China, o caminho dos coreanos vai ser diferente, né? Então, isso daí é muito interessante, porque, às vezes, o que é colocado para os militantes, principalmente os mais jovens, é um caminho dual em que as duas alternativas são as seguintes: ou você defende a revolução, mas é dogmático, atrasado, entre aspas, stalinista, sectário, etc., ou você é moderninho, avançado, adequado às novas teorias, mas na prática um pelego, um social-democrata, um revisionista, né? Como se os comunistas tivessem que escolher entre ser revisionista ou ser sectário dogmático. E a Revolução Coreana mostra exatamente o contrário, né? Ela mostra que é necessário, claro, a revolução se modernizar, a teoria socialista está sempre em construção, se adaptando às demandas nacionais e às demandas dos tempos que vão se transformando, vão mudando, mas sem abandonar a centralidade da perspectiva revolucionária, uma modernização para construir a revolução e não para renegá-la, né? E existem vários estudos do Kim Il-sung, várias intervenções, várias palestras, várias falas que vão no sentido de denunciar o revisionismo, que é algo central, né? Que é um fenômeno relacionado também aí à luta de classes. Então, quando a gente vê o papel do Kim Il-sung como líder histórico a derrotar o imperialismo estadunidense pela primeira vez, como um modernizador da teoria socialista, ao colocar na centralidade da mesma a questão nacional e a questão dos trabalhadores, e sem abandonar a luta contra o revisionismo, a luta pela revolução, a gente vê aí o seu papel histórico e a necessidade de reconhecer essa figura para o próprio movimento comunista aprender com a experiência coreana como deve e utilizar, claro, dentro das suas demandas, né? Então, é isso que esse momento que a gente está tendo aqui seja, inclusive, um momento para a gente botar em prática essa perspectiva. Eu acho que é isso, é um debate muito importante.
acho que a fala que o Diego fez foi bastante significativa, achei bem interessante, porque eu acho que aborda elementos muito centrais disso que é a construção do socialismo norte-coreano, né? Porque não adianta a gente falar sobre a Coreia Popular ou falar sobre qualquer experiência socialista sem levar isso em consideração, né? Ou seja, sem levar em consideração que nós estamos falando diretamente da defesa ideológica, né? Mas assim que a gente tomar o poder no país, também prática, né? Militar, no nosso país, eu digo, de ajuda à Coreia Popular, como uma perspectiva do que significa isso para o socialismo, para a disputa contra o capitalismo em escala global, né? Se a gente for se aferrar diretamente aí ao manifesto do Partido Comunista, né? Sem querer ser dogmático, a gente vai ter que levar as últimas consequências disso, né? De que nós somos trabalhadores do mundo todo e, portanto, temos que nos unir, né? Então, as lições que todo tipo de experiência traz para a gente, sejam elas lições do que fazer ou do que não fazer, são sempre importantes para a gente construir a perspectiva da revolução socialista no nosso país, né? Como a gente, pelo menos do PCBR, afirma, não tem tarefa mais importante para um comunista, para a sua contribuição para a revolução no mundo, do que fazer a revolução no seu próprio país, né? E eu acho que as perspectivas que o Kim, que o PTC, que a Coreia Popular como um todo trazem para a gente ajudam a construir isso. Eu acho que vale a pena, né? E aí um pouco do aspecto que eu queria mencionar, vale a pena a gente entender o que são essas lições e como a gente aplicar as conclusões dessas lições para a conjuntura internacional contemporânea, né? Me parece muito significativo hoje. A gente está fazendo uma discussão sobre uma das poucas experiências socialistas que ainda existem no mundo, mas a gente, ao mesmo tempo, está vendo um mundo em convulsão, né? A gente está vendo o sistema capitalista convulsionar, a gente está vendo hoje o imperialismo, né? Ou as disputas interimperialistas, de um modo geral, mobilizando as suas forças bélicas, né? Para além de todo o substrato econômico que implica no próprio imperialismo como fase do capitalismo, né? Que é muito significativo a gente tomar a partir daí, e a gente vê quais são os desdobramentos disso, né? Então, o que é hoje a grande economia monopolista mundial e como ela tem entrado em crise atrás de crise, né? Também remetendo novamente não só ao Marx, mas também à teoria imperialista do Lenin, né? Ele vai entrando em crise. Essa crise tem a ver, a gente viu isso em 2008 e 2009, né? Tem a ver com superprodução, é o mesmo receituário de sempre, né? Essa superprodução ela vai levar a quebra generalizada de mercado e existe uma capacidade de recomposição dos polos imperialistas globais, mas essa recomposição ela vai levar a novos momentos de disputa, né? Então também o que hoje aparece como uma crise de hegemonia do imperialismo estadunidense, e é verdade que né? Vamos dizer assim, uma primeira rachadura na grande represa, né? Que é o poder da classe trabalhadora em nível global, de furar a barreira contra o capitalismo, mas essas rachaduras elas não se resolvem como muita gente coloca, né, com a construção de um mundo capitalista multipolar. Não, a gente vai tendo vários pequenos polos do capitalismo internacional e esses polos trazem justiça social. Eu acho que as lições que a Coreia Popular traz para a gente são lições contrárias a isso. São lições de que, para furar, de fato, o dique capitalista, né, para acabar com essa contenção, inclusive a capacidade dos trabalhadores de desenvolverem as forças produtivas, desenvolverem a sociedade com abundância e tudo mais, são de que a solução é sempre o socialismo, né? Porque a derrota do imperialismo japonês, a derrota do imperialismo norte-americano, pelas mãos do povo trabalhador coreano, né? E não norte-coreano, mas coreano, né? Pensado como um povo que até aquele momento lutava de forma unificada e que a ocupação norte-americana posterior, né, que vem como resultado da guerra, da invasão à península, consolidou, mas que essa luta ela só pôde também ser bem-sucedida porque ela soube avançar, assim como a luta no Vietnã, soube avançar para ser uma luta de construção do socialismo. E eu acho que isso é muito significativo para a gente. Então, quando a gente olha hoje essas disputas interimperialistas, né, e eu acho que temos que ter muita clareza para falar de disputas interimperialistas hoje, porque todo tipo de potência, todo tipo de polo que vai se construindo na base do capitalismo monopolista, né, e aí a gente vê, claro, o polo principal, histórico, tradicional, vamos dizer assim, do século XX, é o polo que é representado pela União Europeia em unidade com os Estados Unidos, e tendo a OTAN
como seu vínculo militar, esse é um dos polos que está em disputa hoje no imperialismo global, né? E, por outro lado, a gente tem um outro polo surgindo, né? Um polo que vai disputando essa capacidade, primeiro economicamente e depois militarmente, que é o polo entre China e Rússia, né? E eu acho que temos que colocar isso com essa clareza, porque também a Coreia Popular nos ensina a colocar com essa clareza, né? Quando começa as tensões que vão se desenvolvendo a partir, ou seja, depois do cisma sino-soviético, né, a partir da divisão entre União Soviética e República Popular da China, e quando a China dá um passo das reformas de abertura de mercado, né, ou seja, um passo de recuo em termos da socialização dos meios de produção, em termos do desenvolvimento de relações socialistas de produção, é quando a Coreia Popular diz, não, nós não faremos isso. Pode ser que esse seja o caminho da China, diz o Kim Il-sung, mas esse não é o caminho que nós vamos ter. E o caminho, mesmo na fase mais aguda, né, na árdua marcha, né, a fase mais aguda de dificuldades, porque justamente o fim da União Soviética trouxe muita dificuldade para todos os países socialistas, né, não vamos nem falar do período especial em Cuba, que me parece que é até pior em muita medida, porque para o bem ou para o mal, ou aliás, para o bem sempre, né, a Coreia Popular pelo menos se industrializou nesse processo, conseguiu criar uma capacidade produtiva, um desenvolvimento de forças produtivas que lhes deu solidez, apesar das dificuldades com, enfim, terras férteis, a questão de alimento ali, enfim, até hoje é um desafio, né, para os coreanos, essa questão, cada vez menos, mas é um desafio. E mesmo nessa fase da árdua marcha, a posição do PTC, a posição que vem desse aporte, né, do Kim Il-sung, que está baseado no Juche, como essa versão, né, que eles entendem como uma superação, mas minimamente é uma versão, a gente pode até debater se é uma superação ou não, acho que é um bom debate, mas é uma versão criativa, mas criativa na medida também em que não abandona os seus princípios, né, não abandona a discussão sobre economia política, não abandona a discussão sobre a socialização dos meios de produção e não abandona a visão sobre como proteger o socialismo das forças imperialistas, né? Tudo isso me parece estar muito correlacionado. Não deixar o capital estrangeiro entrar dentro da Coreia também está totalmente relacionado com não deixar a influência militar estrangeira tomar conta deles, ou algum senso de pacifismo pequeno burguês, algum senso de pacifismo social-democrata pautar a política da Coreia Popular, né? Então, quando a gente vê agora no Congresso, ainda não cheguei a ter acesso, né, às resoluções completas, mas a gente viu o que são, em geral, os debates que deram origem ao nono Congresso agora, eles apontam exatamente para isso, né? O rumo que nós estamos tomando está correto, não precisamos de grandes reformas de mercado, não precisamos abrir espaço para nenhum tipo de burguesia ou pequena burguesia, precisamos sim reforçar as armas nucleares, que é isso que nos dá potência, é isso que nos dá segurança para conseguir construir o nosso futuro socialista, né? Então, toda essa visão de como construir o Estado socialista me parecem muito fortes nos princípios, né? E claro, a gente pode debater em outros termos o quanto um ou outro ponto possa não ser exatamente direto um decalque, né, para não assim, dogmático do marxismo-leninismo, mas certamente eles estão demonstrando que, pelo menos nos princípios, essa é a forma em que a gente pode observar como bem-sucedida, né? Aquela forma que não recua, né? Mesmo quando precisa, vamos dizer, recuar em termos de recompor a sua malha produtiva, sua produção alimentícia na árdua marcha, não recua nos seus princípios, não recua no que de fato eles estão apontando como caminho, né? Que é um caminho de poder proletário, né? De ditadura do proletariado. Eu acho que a gente precisa olhar para a Coreia Popular e a reafirmação que ela faz dessa perspectiva como um dos grandes ganhos que nós temos, né? Ainda temos dentro do cenário internacional. Então, pensar hoje a relação entre as disputas interimperialistas e como romper com o poder do imperialismo significa, pelo menos na nossa avaliação, retomar esse papel, né? Retomar o papel do que é um Estado operário, do que é a ditadura do proletariado. Ela não é um bloco de classes diversas, uma composição histórica, vamos dizer assim, heterodoxa, não. Ela é muito claramente o poder do proletariado coreano que se expressa num Estado operário, né? E esse Estado operário que vai cada vez mais buscando construir as relações socialistas de produção no país. E diga-se de passagem, para nem mencionar o que
a pedagolítica colocou mas no tema da educação, o Diego também reforçou, mas vamos pensar no que significa no desenvolvimento das forças produtivas lá, né? Hoje é um drama em todo o país capitalista a questão de moradia. É um drama, seja por valores absurdos na especulação imobiliária, seja por valores absurdos de compra ou de aluguel, né? Enfim, para todos nós que temos 30 e poucos, né, que somos, vamos dizer assim, os mais jovens aí, que não passaram por um outro período de níveis salariais, proteção de direitos trabalhistas, não conseguem adquirir seus próprios imóveis. E na Coreia Popular, o Estado organiza essa produção de forma centralizada, sem depender em nada de mercado, especulação, empresa privada, nada. Ele organiza a demanda para a população morar é essa. Então nós vamos suprir. Esse é o nosso papel. O papel do proletariado é organizar a sociedade para ser religioso, a sua imagem e semelhança, né? A imagem das suas próprias necessidades objetivas. Então, eu acho que é muito significativo a gente trabalhar, quando a gente vai falar sobre a Coreia Popular, mas quando a gente vai tentar generalizar a experiência da Coreia Popular como experiência de socialismo, é isso que eu quero, esse é o ponto que eu quero chegar, e como isso é, de fato, a única alternativa para a construção de uma visão anti-imperialista, né? O anti-imperialismo, ele só é anti-imperialismo na medida em que ele for anticapitalista, na medida em que ele entende o imperialismo como fase superior do capitalismo e combate o imperialismo no que ela tem de capitalista, né? Ou, para fazer um paralelo com a frase famosa do Bertolt Brecht, né? Aqueles que querem lutar contra o fascismo, mas não querem lutar contra o capitalismo, né, não estão levando a luta até o final. E eu digo a mesma coisa sobre a luta anti-imperialista, né? A prova me parece estar aí, né? Me parece estar na prática, e me parece que para qualquer um que tenha contato com a Coreia Popular de forma honesta, aberta, e queira de fato descobrir o que está acontecendo lá no país, né? E para isso os vários organismos, vários movimentos que hoje fazem esse papel diretamente ligado a divulgar tanto as ideias quanto o que está acontecendo na Coreia Popular, para nós são inestimáveis, né? Pelo menos para nós, o PCBR, são inestimáveis. Eu encerro dizendo que é isso, assim, o caminho que nós temos a percorrer, o caminho que cada trabalhador em cada país do mundo, e particularmente nós estamos falando desde o Brasil, tem a percorrer, significa conseguir construir uma determinada visão de revolução socialista que colha esse tipo de lição, que colha esse tipo de aporte que a Coreia Popular trouxe para a gente, né? Não houve conciliação, né? Não houve nenhum tipo de concessão que foi feita pelo Kim, pelos 3 Kim, aliás, pelo PTC como organização, pelo povo trabalhador da Coreia do Norte. O que teve foi um combate direto e reto, frontal. E esse combate mostra resultado. Esse combate é o que tem demonstrado, de fato, o que está acontecendo, né? O que a gente pode ver. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso e entender o que me parece ser o fundamento principal dos debates, da disputa interimperialista atual, de como a gente combate as guerras, de como que a gente vence como classe trabalhadora, que é isso. É construir o socialismo, sem concessões, sem recuos estratégicos. Claro que vai ter recuo para lá, recuo para cá, ajuste, né? A gente pode ver assim na sequência dos congressos do PTC dessas últimas 3 décadas, né, que ficaram um tempo significativo sem conseguir fazer os congressos por causa da árdua marcha, né, mas que tem esse movimento de entender e fazer esse processo de avanço, de recuo, mas mantendo um norte estratégico muito claro, né, sem abrir para revisionismos, né, vamos dizer assim, sem abrir para perspectivas que vão minaram na União Soviética as perspectivas revisionistas, perspectivas de reabertura de mercado, esse tipo de coisa, minaram na Iugoslávia, particularmente, na experiência iugoslava, foi muito, perdeu muito por causa dessa abertura, minaram no que foi um dia a experiência chinesa, mas não minaram na Coreia Popular, não minaram nisso que para a gente é uma experiência que temos que levar muito a sério, estudar com muita atenção. Nós temos como prática, pelo menos no PCBR, de tentar buscar esses documentos, ver em primeira mão o que está sendo dito. Vamos fazer certamente estudos sobre o que é a Coreia Popular. E se eu posso terminar com uma anedota, é muito, muito significativo, até emocionante para mim estar aqui falando sobre a Coreia Popular, sobre essa perspectiva. E em 2018, né, faz quase uma década, 8 anos atrás, eu estava numa tarefa internacional, né, eu era, à época, secretário internacional da União da Juventude Comunista,
fui a Cuba, a uma tarefa internacionalista, para a gente fazer reuniões da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, essa que fez o seu festival na Coreia Popular em 89, né? E no final das reuniões, no final dos debates que a gente foi fazer lá de como organizar essa luta anti-imperialista em nível global, a gente fez uma reunião com os camaradas da juventude do PTC, né? E eles me pediram, na época, falaram, olha, primeiro contato que a gente está tendo com vocês em muitos anos, a gente agradece muito você estar fazendo esse contato, e era começo de abril, né? E aí os camaradas falaram, olha, se vocês puderem fazer uma saudação, enviar um e-mail, e eu tenho muito orgulho de ter enviado um e-mail, né, em nome da União da Juventude Comunista, para o camarada Kim Jong-un, comemorando justamente o Dia do Sol, né, o dia 15 de abril, que é a comemoração do aniversário do Kim Il-sung. Então, para mim, muito importante, agradeço de novo, para mim particularmente como pessoa, como militante, mas para nós do PCBR, que temos um compromisso muito grande com a defesa da Coreia Popular, um compromisso muito grande com o debate sobre o que é o anti-imperialismo hoje, o que é a construção do socialismo no século XXI. E, de novo, agradecer os companheiros da KFL, agradecer a todo mundo que falou aqui, todos os partidos e organizações, agradecer ao Diego aí, e dizer que para a gente foi um prazer estar aqui nessa atividade, e dizer que estamos à disposição, sempre que a gente for fazer a defesa da Coreia, contem conosco. A gente esteve, inclusive, com uma delegação na Embaixada, né, em Brasília, recentemente, para fazer a comemoração da realização do 9º Congresso do PTC, e para a gente isso é parte. Isso é o mínimo. Tudo que a gente puder fazer mais do que isso, a gente tenta fazer, mas esse é o mínimo. Valeu, camaradas. Todas as falas aqui foram, né, incríveis, né? E que formas, né, de honrar o nome de Kim Il-sung é, de fato, pautar a questão de revolução, educação e de como o Kim Il-sung e a Coreia Popular construíram isso, né? E como que construção coreana pode também ser uma referência para a nossa nação. Então, camaradas, agradeço muito a todos, de verdade. Albert, só agradecer mesmo, mais uma vez, a KFL e todas as organizações presentes aqui, né? Acho que foi 2 horas muito produtivas, de boas contribuições. Eu queria mais uma vez dar parabéns aí à organização, a todos os presentes, e na linha aí, né, do que foi falado, fazer um apelo para que essa unidade se fortaleça cada vez mais, né? Somos aqui pessoas de organizações diferentes, com trajetórias diferentes, com visões diferentes sobre os outros assuntos, né? Mas acho que essa percepção única de solidariedade à Coreia é muito grande, né? A gente tem no Brasil e no mundo diversas organizações que expressam isso, nem todas estão aqui, né? Aqui estão algumas importantes, mas a gente sabe que o movimento de solidariedade é maior, então que a gente consiga construir esse caminho de forma cada vez mais unificada, cada vez mais madura, cada vez mais colocando as diferenças em segundo lugar, quando a pauta for a defesa da Coreia, porque não só é a defesa de um povo que foi massacrado ao extremo e que luta pela sua sobrevivência, como um povo que faz isso dando exemplo para nós, né, e que é um caminho fundamental para derrotar o imperialismo nessa batalha tão importante que vai definir aí os destinos da humanidade, né? Então, que o evento hoje aí, que foi muito bem construído, muito bonito, muito sólido, seja um exemplo de que é possível, sim, apesar das diferenças, construir unidade, construir um bloco único quando está em jogo a defesa aí do socialismo e a luta contra o imperialismo. E é isso, obrigado e parabéns para todo mundo aí pelo dia de hoje. Queria aproveitar a fala do camarada que, enfim, tocou no exemplo que a Revolução Coreana e a manutenção da Revolução Coreana é pra gente, para lembrar que, assim como o camarada Kim Il-sung só guiou a população à revolução, a gente só vai alcançar a nossa revolução através da organização, com as premissas da organização marxista-leninista. O marxismo é uma ciência e é a ciência que tem funcionado para guiar os povos, a classe trabalhadora, nesse caminho da libertação das amarras do imperialismo, de todos esses problemas que a gente falou aqui hoje, e também agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço e parabenizar pelo debate a todos.
E, camarada, se eu puder também agradecer de novo, né, a presença de todo mundo, agradecer o convite da KFL, reforçar aí o que o camarada Diego falou, né, uma coisa muito importante, que os cubanos ensinam muito a gente sobre isso, né, que a revolução não se faz em um dia e não se faz sozinho, né, nenhum partido faz revolução, quem faz revolução é o povo, né, quem faz revolução é a massa. A gente aí, através da unidade, através da nossa capacidade de criar as ferramentas organizativas e teóricas, a gente ajuda essa massa como a gente pode, mas quem faz evolução é povo, né? Não é partido. Então a nossa unidade ela é mais importante ainda pensando nisso, né? Sabendo que a nossa base, né, ela é gigantesca, ampla e diversa, né? E, enfim, lembrar que todo o movimento de solidariedade, né, é uma reformação histórica aí do internacionalismo proletário, como esse princípio vivo que move a nossa luta, move o nosso dia a dia, né? Move a militância de quem se coloca para militar, de quem se coloca nessa luta, e que é uma solidariedade que tem que se estender da Ásia até a América Latina, de Hanoi para Pyongyang, de Havana até Gaza, porque no final é isso, o que ecoa é a mesma batalha contra o imperialismo, pela soberania, pela dignidade, pela construção de um mundo novo, né? Então, muito obrigado aí de novo por reafirmar junto com a gente, né, essa vontade, né, comum nossa de construir esse futuro junto. E se eu posso, Naubert, também, só para agradecer de novo, eu fui o último a falar, a saudação já fica implícita, mas que só para agradecer de novo aí o convite, dizer que é isso, nós estamos na primeira fileira aí daqueles que acham que é preciso reivindicar e defender as experiências socialistas contemporâneas, aquelas que não abandonaram o caminho da ditadura do proletariado, aquelas que mantiveram firmes os princípios do marxismo-leninismo, e a Coreia Popular, para nós, é um exemplo muito importante desse processo. Dizer que, para a gente, é um prazer estar nesse tipo de atividade, é um prazer poder contribuir com essa luta, e no que a gente puder, a gente vai ajudar a construir essa unidade em solidariedade, em defesa, em disseminação do que é a experiência socialista coreana, e contribuir, é claro, para que nós sejamos o principal ponto de apoio na Revolução Brasileira, para que a experiência coreana tenha mais um aliado em nível internacional. É isso.